vocês. Olha aqui para mim. Quero passar um pouquinho daquilo que, de uma certa forma, eu tenho sentido aqui e eu preciso falar para você. E sabe, gente, eu não vou falar nenhuma novidade para você, mas Deus falou que eu preciso lembrar. Deus ama você pra caramba. Deus nos ama muito. O amor de Deus é maravilhoso e nós nunca podemos esquecer disso. Desse Deus que não nos amou porque nós tínhamos algo a oferecer para Ele, mas nos amou porque Ele não pode oferecer outra coisa para nós, senão o seu amor. E essa noite, independente do que tem para vir, é mais uma expressão dessa verdade na sua vida, no seu coração. O Pai te ama, o Papai te ama, e Ele está aqui para cuidar de você. E eu quero pedir para você, feche os seus olhos por um instantezinho. Eu quero te pedir, dê um abraço em você mesmo. Dê um abraço em você mesmo. E nesse abraço, sinta o carinho do Pai. Lembre de quem foi que te resgatou. Talvez você pode lembrar de onde Ele te tirou. E que no momento mais difícil da sua vida, o Senhor foi o único que te acolheu. E Ele continua sendo aquele que está de braços abertos e mãos estendidas para te ofertar e dizer: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Eu não desisti de você. Eu te aceito do jeito que você é. Eu te chamo para perto. Sinta esse amor de Deus. Sinta o abraço de Deus. Sinta o colo de Deus. E agora eu quero fazer um pedido para você. Seja o abraço de Deus na vida de alguém, de uma pessoa só, de alguém que está perto de você. Simplesmente fale para essa pessoa: recebe aí o abraço de Deus. Abrace, fica um pouquinho abraçado, sinta esse amor, porque essa é a verdade de Deus para a sua vida. O Pai te ama. O Pai não desiste de nós. Aleluia. Pai, louvamos o Teu nome, Senhor Deus, te engrandecemos. Pai, continua com essa presença nesse lugar, em nossas vidas, em nossos corações, Pai. Pai, o Senhor conhece cada vida que o Senhor separou para estar conosco nesta noite, e nós já entregamos o nosso altar diante do Senhor em adoração. Agora entregamos o nosso altar para ouvir a Tua voz e a Tua palavra, Pai. Nós já sabemos que o Senhor nos ama e toda palavra que vier no nosso coração é apenas a expressão de um Pai que ama. Por isso nós abrimos o nosso coração. Fala conosco. Aquilo que o Senhor tem para tratar com a Tua igreja, essa é a minha oração. Usa a minha vida, apesar das minhas fragilidades, meus erros e minhas culpas. Usa a minha vida, Pai, como canal do Senhor para este povo que é o Teu povo, essas ovelhas que são Tuas ovelhas, e que eu possa, de alguma forma, ser a expressão do Teu amor. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Pode tomar o seu assento? Tomar o seu assento. Apenas para situar todos nós já temos feito uma caminhada longínqua, falando sobre a igreja, que somos a igreja e a importância dessa palavra na nossa vida. E hoje de manhã nós iniciamos aquilo que Deus tem colocado no meu coração, como que uma conclusão um desfecho de tudo isso que Ele tem trabalhado na nossa vida, no nosso coração como igreja, e colocou como um tema para nós desenvolvermos juntos durante 21 dias. Durante 21 dias nós estaremos refletindo sobre o tema que Deus tem colocado no nosso coração, que também é o tema da nossa conferência, que é extrema fidelidade. Hoje de manhã nós ministramos uma palavra desafiadora, sim, para todos nós. E o que eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, que fazem parte da igreja ou que estão nos visitando: não se assuste,
Não se assuste com o nosso desejo de ser fiel. Não se assuste com o aferidor que nós queremos colocar para a nossa vida. E o aferidor é ser parecido com Jesus Cristo. E para isso nós escolhemos a extrema fidelidade. Ser fiel ao extremo. E é justamente isso que vocês vão ouvir por muitos dias junto conosco, nesses 21 dias que nós iremos estar ministrando e falando sobre isso, sobre um posicionamento de uma igreja ou de pessoas que escolhem ser fiel ao extremo, ser fiel no limite, ser fiel até a morte, ser fiel para honrar os nossos pais na fé, que deram sangue, deram a vida para que o Evangelho chegue até nós. E hoje o tema que eu quero desenvolver e conversar com vocês é extrema fidelidade em tempos de apostasia. O desafio não é fácil, gente, e nós estamos deixando bem claro para todos, nós não estamos falando que estamos buscando um desafio fácil, nós estamos aceitando o desafio de, em meio a um período onde a apostasia se apresenta, nós queremos escolher nos manter ser fiel. Abra sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de 1 a 5, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, será o ponto de partida para nós estarmos fazendo a nossa reflexão daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e quiçá nós possamos sair daqui nesta noite completamente munidos para enfrentar a apostasia. Por mais que eu quero colocar o dedo na ferida, e eu sempre vou colocar o dedo na ferida, a intenção sempre será trazer cura, trazer realmente a consciência de que mundo nós vivemos e qual é o nosso posicionamento diante de uma realidade. Algo que vocês nunca vão nos ver é mascarar uma realidade para as pessoas fingirem que está tudo bem. Então, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 em diante, está ali, diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos muito difíceis, vou estar lendo aqui, tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão os seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e adiarão o que é bom. Meu Deus. Trairão os amigos. Serão imprudentes e cheias de si. E amarão os prazeres em vez de amar a Deus. O 5. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção, a verdadeira fidelidade. Fique longe de gente assim. Só para a gente continuar, só para fortalecer o nosso entendimento, a primeira carta também a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, se você quiser acompanha comigo, só para a gente reforçar o entendimento daquilo que Deus quer tratar e conversar conosco nesta noite, e nos ensinar e nos exortar. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Está aqui na mão. Está ali também. Mas, ouçam isso, gente, mas o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, apostatarão da fé, se esfriarão,
dando ouvido a espírito enganadores e ensinamentos de demônios. Pode pôr o 2 também. Que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Somente até aí. Nossa, pastor, a palavra está dura hoje, né? Também não tem a ver comigo, tem a ver com a Bíblia, tá, gente? Não tem a ver com a minha vontade era por isso, e agora talvez você está entendendo por que eu falei para você sentir o amor de Deus, o abraço de Deus, porque eu já sabia o que vinha depois. E a realidade, nós precisamos, diante dessa proposta, e essa proposta que nós temos de uma fidelidade extrema, de extrema fidelidade, nós temos que entender que mundo nós vivemos, que período nós estamos. Não dá para a gente imaginar que nós vamos conseguir ser fiel sem saber aonde nós estamos entrando, que mundo nós estamos entrando, e até dá mais ênfase, que Babilônia que nós estamos. E infelizmente a maioria das pessoas e a maioria dos crentes não estão se atendo a essa realidade. Essa é a realidade, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Eu não sei se eu seria exagerado em dizer para você que essa palavra, essa profecia que o apóstolo Paulo traz, ele traz justamente para o nosso tempo, para o tempo de hoje, porque eu acredito que nós estamos na iminência da vinda de Jesus, eu acredito nisso, eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias da terra, e o apóstolo Paulo mesmo, ele declara que em segunda carta aos Tessalonicenses, que a vinda de Jesus não aconteceria sem antes vir a apostasia. Estamos vivendo, você acha que nós estamos vivendo essa apostasia? Pergunta para o irmão que está do lado, será que nós estamos vivendo essa apostasia? O que você acha? Será que nós estamos vivendo a apostasia, a frieza, o distanciamento? Então eu quero refletir sobre isso, e acho que é importante para todos nós que queremos essa extrema fidelidade, entendermos qual é o nosso papel diante disso e como nós devemos nos comportar. E mais, preste atenção, talvez algo mais importante do que tudo isso, é fazer um autoexame será que essa apostasia não está chegando no meu coração? Será que não sou eu o geladão? Será que essa apostasia não já chegou e eu estou apenas escondendo e camuflando essa apostasia? Então eu quero refletir, porque eu acredito que é esse período que nós estamos vivendo, e a apostasia, se a gente for fazer um resumo, nada mais é do que o afastamento da fé. Claro que isso abrange em uma série de entendimento, e esse entendimento acima de tudo está, quando se fala o afastamento da fé, é o afastamento das coisas de Deus, o esfriamento, o distanciamento e a rejeição ao que é de Deus, especialmente a sua palavra, a sua vontade. Então, por mais que a apostasia, nós vamos encará-la como uma frieza, como um esfriamento, nem por isso qualquer fogo significa fogo de Deus. Nós não podemos imaginar que é simplesmente o esfriamento de falta de um barulho, de um movimento, mas o esfriamento, é o distanciamento da vontade de Deus expressa na sua palavra, distanciamento do verdadeiro evangelho, para criar-se um próprio evangelho à mercê do próprio bonitão que queira ser o dono da palavra. Então a apostasia, nós devemos refletir dessa forma, não é simplesmente, a igreja está quieta, nossa, a igreja está fria hoje. Vocês não estão frios, vocês estão avivados, mas vocês estão atentos, porque é tempo de ouvir a palavra de Deus. Você consegue me entender? Porque às vezes, esse entendimento de que precisa do avivamento, o ministrante está pregando e as pessoas não ouvem. Você entende? Às vezes tem tanto barulho e não tem despertamento para a palavra, para ouvir a palavra, para absorver o que Deus quer falar com a gente. Então, nunca vamos entender que aquele irmão é frião, ele não dá uns gritos. Não tem nada a ver com isso. Às vezes o que não dá um grito, ele está tão preocupado, ou até mais preocupado com o evangelho e com a palavra, do que quem está gritando. E eu sou do que grita, tá, gente? Então, eu não estou fazendo crítica a ninguém, porque eu sou do que grita. Então, está tudo certo. Se você é do que grita, não se sinta ofendido, porque eu sou do que grita.
mas eu acredito que muitos que estão em silêncio podem estar muito melhor em avivamento do que eu, gritando. Então, o que eu quero é trazer o entendimento correto para que nós possamos nos posicionar de forma correta nessa fidelidade ou nesse chamamento que Deus tem nos dado a vencer realmente essa apostasia de uma forma que nós possamos resistir. E o caminho, haja vista, nós estamos nessa reflexão, é a extrema fidelidade a Deus, é realmente acreditando que de forma extrema. E o que eu queria conversar que a apostasia, o esfriamento, o distanciamento não é algo só do nosso tempo. Nós estamos vivendo de uma forma demasiada, mas quando nós olhamos para o povo de Deus, quando nós olhamos para o povo de Israel viveu essa realidade. Quer dizer, o povo de Deus viveu sempre essa realidade de receber o favor de Deus, ficar feliz, dar uns glória, festejar e depois começar a amar só o que Deus deu e esquecer de quem dá todas as coisas, de quem é a fonte de todas as coisas. Eu queria que, se você estiver com a sua Bíblia, profeta Jeremias, no capítulo de número 2, versículo 13, o profeta diz assim: porque o meu povo fez duas maldades, porque o meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Nossa, uma palavra de Deus, ela é tão atual. Tudo que nós lemos parece que nós conseguimos enxergar para a realidade, parece que existe algo parecido, e à medida que a gente consegue sim refletir sobre isso, nós conseguimos extrair a lição. E sabe qual é a grande vantagem que nós temos, igreja? Nós podemos olhar para o erro deles, se colocar diante e falar: poxa vida, peraí, como eu posso aprender com esse erro para que eu não possa cometer o mesmo erro que os meus antepassados? Porque toda a palavra de Deus, ela é justamente uma orientação do Senhor para que nós possamos aprender como nós devemos nos posicionar como vida. E como nós olhamos o Velho Testamento, é justamente uma orientação, e nós somos privilegiados de ter tanta orientação para que nós possamos olhar e falar: opa, eu não vou cair na apostasia, isso não vai acontecer na minha vida, eu vou aprender. Então, o povo de Deus esqueceu de tudo que Deus havia feito, deixaram o Senhor e trilharam os próprios caminhos, as suas próprias vontades. Eu não sei se eu já falei aqui, quando teve quando as duas torres gêmeas foram derrubadas, houve uma série de coisas, e um grupo de pessoas colocou a conta na conta de Deus, né? Como assim? Deus pode deixar as coisas acontecerem, uma coisa tão triste, tantas crianças que foram mortas, tantas pessoas que foram mortas injustamente, e foram acusar, e foram falar com a filha de Billy Graham. A resposta da filha de Billy Graham: escuta, vocês tiraram Deus da escola, vocês tiraram Deus dos órgãos públicos, vocês tiraram Deus do parlamento, vocês proibiram a cruz entrar em vários lugares, e o que acontece de mal é culpa de Deus? Será que não é culpa agora eu estou falando de cavar sua própria cisterna para você mesmo ser o próprio dono de todas as coisas, dono do nariz? Talvez um dos grandes problemas da nossa sociedade, do nosso tempo é: eu quero ser dono do nariz. Às vezes eu olho para a igreja, nós, assim, no avanço, nós somos como adolescentes que querem ser dono do nariz, e esse é o grande problema. Nós não somos dono do nariz, nós temos um dono, o Senhor é o dono de tudo. E à medida que nós colocamos o Senhor como dono, nós temos realmente a certeza de uma vida alegre, certeza de ter a presença de Deus na nossa vida, ter a fonte de que nunca vai faltar água. Quando nós escolhemos ser dono do nariz, nós cavamos cisternas rotas, cisternas rachadas, que achamos que vai estar cheio d'água, mas na hora que você vai beber, na hora que você precisa, na hora que a boca esquenta, você percebe que a rachadura levou toda a água e foi apenas engano.
E muitas vezes é isso que nós temos vivido, engano. Porque nós escolhemos o nosso caminho, e o Senhor a todo tempo, porque Ele me ama, porque Ele te ama, a todo tempo Ele alerta: você volta para os meus caminhos. Eu quero cuidar da sua casa, eu quero cuidar da sua vida, eu quero ser Senhor de todas as coisas, eu quero realmente todo o espaço para que eu coloque a sua casa em ordem, mas nós insistimos. Eu tenho mais garantia em eu fazer. Entregar para o Senhor me dá insegurança, e eu não quero insegurança. Mas é um paradoxo do Evangelho. A nossa segurança está em soltar e entregar, e saber que Deus está segurando as nossas mãos e cuidando de tudo. E a nossa insegurança está em você se apegar àquilo que você acha que é seguro. Enfim, nós precisamos aprender com esse povo, e talvez não cometer os mesmos erros. Então, um dos erros desse povo, e que muitas vezes acontece na nossa vida, não sei se acontece na sua, eu quero admitir publicamente, na minha vida acontece: amnésia das misericórdias de Deus. Tem hora que eu esqueço do que Deus fez para mim, cara. Tem hora que o problema às vezes é tão grande, as situações, ou até, as coisas são tão boas, que eu esqueço quem foi que me deu. Tem hora que eu esqueço de onde Ele me tirou. Tem hora que a situação é tão difícil, extrema. Tem hora que a situação é tão extrema que nós esquecemos que o Deus que nos tirou de situações extremas é o mesmo Deus que vai nos livrar de todas as coisas. Mas muitas vezes nós não cultivamos esse pensamento das misericórdias de Deus, do que Deus faz com a nossa vida. Eu queria, se você estiver com a sua Bíblia, estiver em Lamentações capítulo 3, versículo 20, o texto diz assim: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também que podes dar-me esperança. Quero trazer à memória o que me dá esperança. E o próximo versículo pode... Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Sabe por que você está de pé, gente? Será que a gente consegue lembrar disso? Cara, eu não estou de pé porque meus pés são fortes. Eu estou de pé porque a misericórdia do Senhor se renovou mais um dia na minha vida, e eu posso estar de pé. A igreja permanece de pé, não porque ela é forte, não porque ela tem um grande pregador, um ministrante de louvor. A igreja permanece de pé porque o Senhor derrama a sua misericórdia todos os dias sobre as nossas vidas, e nós estamos de pé e permanecemos de pé. Mas eu não sei se, eu sei sim, o nosso adversário a todo tempo vai lançar dados para que nós esqueçamos daquilo que Deus fez, e se apegamos à situação, ao momento, às circunstâncias, aquilo que nós estamos passando. E nós precisamos lembrar. Eu preciso trazer à memória aquilo que dá esperança. Ei, eu preciso te lembrar de uma coisa. Todos nós que estamos aqui, todos nós éramos órfãos. Todos, sem exceção. Alguns podem ainda ser, se não aceitaram a Cristo. Mas todos nós éramos órfãos. Escravo do pecado, com uma direção, o inferno. Eu preciso trazer à memória isso. Mas um dia, eu não sei qual foi seu dia, não sei que momento que foi na sua vida, talvez há 1 ano, há 10 anos, há 30 anos atrás, não sei que dia que foi esse. Um dia o Senhor te achou, Ele te encontrou, Ele colocou fé no seu coração, Ele te atraiu para perto dEle, e falou para você: você não é mais órfão, agora você tem um pai, agora você é filho. Esse mesmo Deus, Ele fala para você e fala para nós, e nos lembra, e nós precisamos lembrar a todo tempo, porque nós não somos mais órfãos, e não somos mais escravos. Ele fala: agora, por causa não do que você fez, mas por causa do meu sacrifício na cruz, já não há mais condenação contra você. Podem falar o que for de você, teletestai, está consumado. Não tem nada mais que te condena, porque você está em Cristo Jesus.
E muito mais do que isso, muito mais do que uma origem, muito mais do que um encontro, Ele também apresenta um destino, e eu tenho o destino para você. Eu já fui, já preparei lugar, agora você só aguarda a minha vinda que eu vou vir te buscar. Eita! Esse é o Deus, esse é o nosso Deus. É isso que Ele fez por nós, mas nós esquecemos. As memórias às vezes caem no esquecimento, e muitas vezes nós corremos o risco desse esquecimento, e quando nós esquecemos, quando caímos no risco de esquecer o que Deus fez, nunca conseguiremos de fato adorar a Deus de verdade. Nós só conseguimos ter uma adoração verdadeira e sincera, lembrando do que Ele fez por nós. E se nós não tivermos isso, sabe o que vai acontecer? Religiosos, pessoas que sabem que têm obrigação de estar na igreja, porque alguém pode cobrar, porque, enfim, tem medo de ir para o inferno, qualquer coisa, menos a adoração verdadeira, porque a adoração verdadeira é fruto de uma memória de que Deus me salvou de uma forma tão grandiosa e me chama de filho, e eu posso ter a presença dEle. E quando nós conseguimos trazer isso à memória, em hipótese alguma, nós vamos aceitar cisternas rachadas. Nós vamos querer outra coisa senão a Deus. E talvez, gente, olha aqui para mim, talvez fique um pouco distante para todos nós. Nós falamos cisterna. O que seria uma cisterna rachada para nós hoje? O que seria? Vamos fazer uma reflexão junto. O que seria uma pessoa que talvez até já teve um encontro com Cristo, mas que vive uma vida de cisterna rachada? Eu diria que essa pessoa, sem perceber, ela está cantando, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, mas no seu coração está dizendo, porque de mim, por mim e para mim são todas as coisas. Eu sou o centro do mundo, tudo gira em torno de mim. É porque eu conquisto, é por causa dos meus braços, é porque eu sou inteligente, é porque eu tenho dons, é porque eu tenho talentos. Cisterna rachada, confiança em si próprio, confiança no seu próprio talento. Cisterna rachada, nossa geração está campeã nisso. Um evangelho sem renúncia, é uma cisterna rachada. E olha como todos, ou todos não, muitas pessoas querem esse evangelho sem nenhum tipo de renúncia. Não, está tudo certo. Está tudo certo, Jesus te ama do jeito que você quer, você não precisa mudar nada, não precisa nada, está tudo certo, porque Ele é amor, Deus é amor. Ah não, aquela igreja, ela prega um evangelho muito duro, o pastor Zé Hilton é um pouco duro, ele chega e fala de extrema fidelidade, cara, o negócio é muito pesado, não é para nós não, ele acha que nós temos que ser santo, ele acha que nós temos que ser perfeito, vamos para um outro lugar, e está tudo certo, a porta está tranquila, está tudo certo, vamos para outro lugar, que tem lugar que, o evangelho é muito mais fácil, cara, faz o que você quiser, ninguém vai cuidar de você, ninguém está nem aí com você, o importante é seu dízimo, sua oferta, o importante é a sua presença, mas nós nos importamos com a sua alma. Eu importo com a sua alma. O que nós importamos é que nós cuidamos. Eu tenho plena certeza que Deus me chamou para ser pastor, se é que eu posso falar que eu sou pastor, mas na verdade, cuidar de ovelhas que têm um verdadeiro pastor, e o nosso pastor é Jesus Cristo, e Ele coloca a minha pessoa para cuidar de uma ovelha que não é minha, que não pertence a mim, que pertence a Ele, e eu tenho essa responsabilidade de um dia devolver e falar, Senhor, eu ensinei, eu alimentei, eu preguei o evangelho da renúncia, o evangelho da fidelidade, o evangelho puro. Talvez, eu sei que isso é apenas uma reflexão irreal, mas talvez no meu pensamento é, Senhor, teve uns que saíram, teve uns que não conseguiram ficar comigo, Senhor, e eu sei que o Senhor vai falar, você não tinha obrigação de sustentar, de crescer igreja, você não tinha obrigação nenhuma de fazer com que as pessoas ficassem. A única obrigação que eu te dei, anunciar a palavra da verdade. Mas nós queremos cisterna, e talvez, gente, eu queria que, de verdade, com todo o meu coração, que nós avaliássemos a nossa vida, será que nós aceitamos? Será que se eu oferecesse essa cisterna para você, você aceitaria? Será que você está pronto para denunciar, pastor, o que você está oferecendo não é de Deus? Porque é essa igreja que eu quero. Da igreja que denuncia, pastor, isso aí está errado.
Isso aí é cisterna furada. E porque isso não é a palavra de Deus. Será que nós estamos ou não? Poxa, o importante é o bem-estar. Está tudo legal, tem ar-condicionado. A igreja está lá. A cisterna dessa geração é a igreja clube. É uma cisterna, porque, poxa vida, não, você vai espantar os jovens. Você tem que fazer tudo. Você não pode fazer uma palavra dura que daqui a pouco a igreja não vai ter mais jovem. Não vai ter. Peraí, cara. Nós amamos os jovens, acolhemos os jovens, mas pregamos o evangelho para o jovem. Ele precisa aprender o evangelho puro, o evangelho da verdade. Não tem jeito. Mas nós divertimos, nós brigamos às vezes também, brincamos, jogamos vôlei, né? O pastor vai lá, joga vôlei, às vezes o pastor fica bravo, mas com todo amor, mas prezamos pela palavra de Deus, não oferecemos uma cisterna rachada, queremos oferecer realmente fonte de água viva. Enfim, tantas coisas. Eu poderia falar da teologia da prosperidade. Venha para cá que você vai ficar rico. Venha para cá porque todos os seus problemas vão acabar. Venha para cá que o Senhor vai solucionar e pregar um Jesus curandeiro apenas. Mas não, nós pregamos um Jesus que te tira do inferno e te leva para o céu e te chama para uma vida nova. Um Jesus que nos chama para uma fidelidade, para viver essa fidelidade. E no meio desse mundo apóstata, distante de Deus, ofertando um monte de cisterna, será que vocês vão suportar? Será que nós estamos preparados para enfrentar essa realidade? Será que a sua fidelidade é capaz de suportar isso? Será que, se a gente for falar um grau de extrema fidelidade de 0 a 10, qual nota você daria? E aí talvez você poderia dar, não, eu estou nota 9. Mas talvez você precise avaliar um pouquinho mais, nós precisamos avaliar um pouquinho mais a nossa vida. Gostei do Diego falando aqui, cara, o que eu estou fazendo? Não que um tipo de apontamento, mas no tipo seguinte, eu acho que a maior maturidade da minha vida é perceber que eu não estou fazendo nada, cara. É perceber que eu estou longe, porque se eu me acho grande é porque eu comecei a olhar para mim. Quando eu estou olhando para Cristo, eu falo, cara, eu não valo nada, eu preciso crescer, eu preciso melhorar. Enfim, um consumismo. Bom, a verdade é que se sairmos da verdadeira fonte, certamente teremos fome, sede. Certamente teremos sede, gente. É fatal. E nós vemos uma geração sedenta, mas que está se alimentando ou tomando água de uma fonte que não é a fonte de Deus e quiçá, desculpa a minha denúncia, bebendo água em fonte de água salgada, límpida, limpinha, parece estar bonitinho, mas ela é salgada. E o propósito dela é simplesmente te fazer voltar para o próximo culto. Beba água salgada, porque você vai ter sede logo e na outra semana você está aqui com a gente. Eu preciso do seu dízimo. Eu preciso de você, eu preciso da sua oferta. Infelizmente, muita gente oferecendo água salgada. Nós oferecemos água viva. Água viva que você vai sair daqui e você vai poder enfrentar um mundo apóstata que está aí fora. Você vai conseguir enfrentar e encarar realmente essa realidade de esfriamento, de distanciamento de Deus. Enfim, eu quero fazer uma pergunta para todos nós, e talvez você pode responder para você com todo o seu coração. De verdade, onde está Deus na sua vida? Ele é o primeiro lugar de tudo no seu coração? Ele é a parte principal da sua vida? Deus é a parte principal? Ou Ele tem um lugar de honra num vitrô, num lugar na sua casa, ou Ele tem um lugar de honra na verbalização da sua palavra, você fala bem dEle, e Deus não tem jeito. Um Deus da Bíblia, ou Ele é o primeiro, ou Ele não é. E a extrema fidelidade nem poderia ser extrema fidelidade, ou a fidelidade ou Deus é, ou Deus não é. É a gente reconhecer, talvez o primeiro ponto da nossa vida é caminhar para o reconhecimento. Opa, peraí, Deus não está no lugar certo na minha vida. A minha fidelidade a Ele está bem na hora que eu preciso de alguma coisa. Valei-me Deus. Na hora que eu preciso de alguma coisa, eu clamo por o nome dEle, ou na hora que eu já tenho umas palavras bonitas, enfim. E eu quero fazer uma outra pergunta. E essa pergunta ela é muito importante a gente tentar responder.
O que tem tomado a sua memória, a sua mente diariamente? São as misericórdias do Senhor? Ou melhor, é o que Deus fez por você? Sabe por quê? Se não for, você vai ser movido por algo que alguém fez para você. Consegue entender? Ou você é movido pelo que Deus fez por você, ou as suas ações vão ser movidas por algo que alguém fez para você. E normalmente não são coisas boas. E muitos de nós estamos movidos por aquilo que os outros fizeram. Quantas pessoas? Numa boa justificativa porque alguém fez mal, porque a igreja não tratou bem, porque alguém fez algo de errado e a igreja não pode fazer isso, mas ela faz e justifica, e agora a vida é pautada por algo que alguém fez, não é mais o que Deus fez, é algo que alguém fez. Não, eu não canto mais, porque um dia eu cantei e zombaram de mim, agora eu sou movido por algo que alguém fez para mim, não algo que Deus fez por mim. Quem está me entendendo? Diga, eu estou entendendo. O que te move? O que Deus fez por você ou o que alguém, o pai, a mãe ou alguém fez por você? Nós podemos refletir e talvez ter a oportunidade de, opa, peraí, cara, eu vou vencer isso daí porque eu não aceito, eu quero ser movido por aquilo que Deus faz por mim. E o duro dessa resposta é, essa resposta pode revelar se você está tendo um sintoma de apostasia. Um sintoma de apostasia é, eu não sou mais movido pelo que Deus fez, eu sou movido por algo que alguém fez ou alguém pode fazer. O que te move a fazer? Ou, melhor, o que te move a não fazer mais? Será que somos movidos por aquilo que Deus fez e eu continuo fazendo, ou até eu nem faço mais? Por quê? Fui tão machucado, agora eu não faço mais. Ei, foi Deus que deu a vida para você, e Ele te chama para você, Ele deu um talento para você, e um dia Ele vai chamar você e falar, o que você fez com o que eu te dei? Ai, pastor, Senhor, o pastor me tratou mal, e eu preferi esconder o meu talento, porque, cara, primeira vez eu pedi uma oportunidade, o pastor não deu a oportunidade, agora eu não fiz mais, mas eu não errei, eu cuidei da minha vida, sabe, as justificativas que hoje nossa geração tem. Tem uma vida legal, eu não separei da minha esposa, eu continuei com meu filho, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada, porque eu me machuquei. É uma reflexão para todos nós termos. Outro ponto que mostra realmente que nós estamos correndo um grande risco de apostasia no nosso coração, na nossa vida, é quando a Bíblia ou a palavra de Deus, ela se torna relativizada. Pode ser e pode não ser. Quando nós não somos pautados por a verdade de Deus, mas somos pautados por aquilo que nós achamos, e talvez algo um pouquinho mais profundo. Olha aqui para mim, é quando não é mais a palavra de Deus, é a minha experiência com Deus que determina. Aí eu preciso de experiência, eu preciso de movimento. Eu preciso que algo aconteceu, se algo não aconteceu nada na minha vida. Opa, eu tive uma experiência, eu vou atrás da próxima experiência no X, a próxima experiência no Y. Agora não é mais o que Deus tem para me falar, mas sim a experiência sobrenatural que Deus tem para me mostrar. E gente, de verdade, nós estamos vivendo uma geração de pessoas em busca do sobrenatural, sem se preocupar se esse sobrenatural é evangelho, é Bíblia. Tem gente em busca de profetas, profetisas, de pessoas que aglomeram a multidão, e eu não estou negando realmente que haja isso, e há, mas estão esquecendo que a maior profecia da nossa vida, a maior verdade, e a verdade que nunca vai ter erro na minha vida, é a verdade expressa na palavra de Deus. Mas, muitas vezes, nós desprezamos. E eu quero fazer uma pergunta: o que é a palavra para você? É importante? Você ama essa palavra? Você quer realmente sua vida pautada por ela? E para te ajudar a responder, eu quero dizer, então, quanto tempo você passa no seu dia meditando nela? Porque eu gosto da Rosângela pra caramba. Eu amo a Rosângela.
E eu faço de tudo para estar presente com ela, para ter coisa com ela. Eu amo, eu ia falar das coisas de Deus, deixa eu tentar pensar. Por exemplo, hoje eu tenho menos, mas eu gostei, teve um período que eu gostava muito de tênis. Eu gostava muito de tênis. Tudo que tinha sobre tênis eu buscava aprender, porque para mim aquilo lá era importante. Então o que eu fazia revelava a minha verdade. Se a palavra de Deus é uma verdade na minha vida, logo o meu dia a dia, ele é representado pela essa palavra. Eu vou estar meditando nela, eu vou estar procurando nela, eu vou ter um bom livro que vai me ajudar a entendê-la um pouco mais, eu vou andar com pessoas que vão me ajudar, isso vai revelar a verdade. Não adianta, eu amo a palavra, mas eu não como dela. Eu amo a palavra, mas ela não é lâmpada para os meus pés, a lâmpada para os meus pés é uma cisterna rachada que eu criei, o meu coração. Eu amo a palavra, mas eu sigo o meu coração. Eu amo a palavra, mas eu oriento as pessoas a seguir o coração. Não, você está com vontade disso? Faça isso. Você está com vontade? Siga o seu coração. Poxa vida, o importante é ser feliz. Para você, mais importante é ser feliz ou obedecer à vontade do Senhor? Pois é. Então, quando nós relativizamos, quando a palavra já não faz parte mais da nossa vida, da nossa rotina, nós estamos seriamente correndo um risco de estarmos à beira ou talvez vivendo uma apostasia na nossa vida, no nosso coração. E aí, pais, homens que estão aqui, talvez a apostasia da sua casa seja culpa sua. Porque somos nós homens que trazemos o pão, o alimento, a profecia dentro de casa. E se eu não trago, peraí, cara. O diabo, o inimigo, a esquerda, o Bolsonaro, não. Dentro da minha casa, sou eu que levo a profecia. Se entrou, foi eu que deixei entrar. E aí, nossa, eu não sei porquê, pastor. Meus filhos, eles não querem saber de igreja. Sei lá, pastor, eu não consigo, minha esposa não quer, mas não tem uma vida de devoção, realmente, que mostre realmente para os filhos, para a família, que aquilo é o mais importante, só quer forçar. Vocês estão me entendendo que realmente o que a gente está falando não é fácil, gente, mas eu estou falando da verdade bíblica, para vencer num mundo de apostasia. Por isso que tem que ser extremo, tem que ser radical, a fidelidade tem que ser radical. Porque, cara, as coisas não são fáceis, e os manjares estão aí a todo tempo sendo oferecido para nós, sendo oferecido para os nossos filhos, sendo oferecido para as nossas esposas, e como nós nos posicionamos, como nós identificamos um falso profeta, gente? Como nós podemos identificar que uma profecia é falsa? Somente com a palavra, porque normalmente a profecia falsa, ela agrada o coração. Ela vai agradar o coração. Pelo coração você nunca vai detectar que aquilo não é de Deus. Mas quando eu entendo a palavra, peraí, isso está fora da palavra, é fora da palavra, eu não aceito para a minha vida. Vai para lá com a sua profecia. Então, quanto mais nós investimos nisso, mais nós estamos seguros e trazemos segurança para o ambiente onde nós estamos, e o inverso é bem verdadeiro. E aí eu digo, quanto mais eu, pastor Zé Hilton, tento e quero investir nisso, mais vocês podem ter certeza que eu trago segurança para a igreja do Senhor. E talvez para alguns ficam chateados, o pastor exagera, mas é esse exagero, esse extremo para proteger as ovelhas de Jesus Cristo que vem no meu coração, e eu preciso desse extremo. Eu preciso proteger as ovelhas de Jesus Cristo. Nós precisamos. E aí você pode responder: o que é mais importante para você num ambiente como esse? A experiência ou a palavra? E eu não anulo nenhum nem outro, eu volto a falar. Vocês estão falando de alguém que ama a experiência. Eu me entrego a tudo, sou livre para todo o movimento, no sentido de, o que Deus tem para mim eu não vou rejeitar. Mas a experiência não vai estar acima da palavra. Eu não vou subir no púlpito para pregar uma experiência, eu vou subir no púlpito para pregar a Bíblia, a palavra de Deus. A minha experiência serve para mim, e talvez para edificar um ou outro, mas ela não serve para eu colocar ela como a doutrina, a única doutrina, palavra de Deus. Quem prega experiência,
vai falar, se você não fizer assim, se você não tiver assim, você começa a perceber, a pessoa está te pregando experiência, não está pregando Bíblia. Pregar Bíblia é realmente se curvar e se dobrar diante do Senhor, e o que Ele pede para nós é renúncia, é morte e nova vida. Enfim, vamos lá. Precisamos de extrema fidelidade para vencer todas essas batalhas e sermos uma resistência em uma geração que, infelizmente, amados, infelizmente, ela está passando por um momento de esfriamento, de frieza e distanciamento. E se eu poderia te dar alguns conselhos, eu diria para você, primeiro conselho que eu quero dizer para você. Esse conselho eu aprendi numa quinta-feira no culto aqui, e isso para mim tem servido todos os dias. Saia do estado de negação. Aceita. Olha para dentro de você e talvez você pode, cara, eu estou frio. Cara, eu não estou, eu estou com aparência de belo, mas no fundo, cara, eu estou uma geladeira. Eu estou distante, eu não consigo, eu não tenho prazer, eu não tenho a alegria da salvação, eu não tenho mais. Saia desse estado de não aceitar, aceite. Não é aceitar para permanecer, é aceitar para transformar, porque Jesus só vai transformar quem se arrepende. A palavra de Deus fala que enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos ficaram ressequidos. Mas quando eu confessei, eu tive a salvação. Muitos de nós ficamos naquela, mas se eu falar, os outros vão me julgar, vão me condenar. Não, Deus não vai te condenar, porque Ele sabe. Ele é o que sonda, conhece seu coração, esquadrinha todos os seus pensamentos, e quando Ele nos coloca na posição de aceitar e declarar o que Ele está falando, declara que eu quero te curar. Aceite, se arrependa que eu quero te transformar, que eu quero te dar uma nova oportunidade, mas não, a gente vive aquela coisa, não, eu estou quente. Sabe por quê? Porque na realidade, o primeiro sintoma da frieza é achar culpados. Nós precisamos de um culpado, e normalmente a culpa não é minha, a culpa é de alguém. A gente fica, não, eu tô até meio frio, mas também a igreja tá fria pra caramba. Eu tô frio, mas poxa, eu não tenho amizade, ninguém gosta de mim, poxa, eu tô frio, mas pô, olha o que meu pai fez, olha o que minha mãe fez, olha o que o pastor, isso é sempre uma justificativa que não vai atrair aquilo que cura, e o que cura é arrependimento. Quero cura. Quero transformação para a minha vida. Saia da negação. Admita, talvez eu sou um geladão, eu tenho estado frio. Entre Deus e qualquer coisa, eu vou sempre escolher qualquer coisa. É difícil, gente. E eu não estou aqui, gente, em hipótese alguma, existe algum pensamento de acusação, mas nós precisamos fazer a reflexão correta para que a gente possa ter a oportunidade. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. E você não teve a possibilidade de vir uma hora orar aqui hoje. Mas eu amo a Deus. A Deus está em todo lugar. Legal. Extrema fidelidade. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Talvez você nem lembrou de Deus nesse dia. Só lembrou, preciso me arrumar porque eu preciso ir no culto. Mas Deus não participou talvez do seu dia. E nós precisamos admitir. As minhas transformações na minha vida foi quando eu consegui alguém, me deu um peteleco na minha cara, e eu, cara, não é possível, eu não estava enxergando que eu estava desse jeito. Por isso que eu amo o casamento, porque o casamento é maravilhoso, que a mulher dá uns petelecos em nós, você fica bravo, você fala, cara, não é que ela está certa, cara? Não é que eu preciso melhorar isso? E nós você nega, aí todo mundo, a Rosane já está ali falando, vão pensar que eu, não, a Rosane falou para ela, todo mundo vai saber que eu dou uns petelecos nele. Mas a realidade é essa, esse confronto de falar, cara, você está fedido. Eu não estou fedido, você está. E aí você fica negando, aí você, não é que eu estou podre. Mas ninguém vai falar, quem fala é quem ama. Quem não ama, cheira e vai falar para o outro. Quem ama, chega e fala, escuta, assuma que você está fedido, que você precisa mudar. E eu amo a igreja, e por amar a igreja eu não vou negar o alimento que Deus tem dado para as nossas vidas, para que nós possamos ser transformados. Nós precisamos de admitir, estamos frios,
Precisamos realmente de um avivamento, precisamos realmente de uma transformação no nosso coração, precisamos que o Senhor nos visite para nos dar a verdadeira motivação no nosso coração. Mas não é só reconhecer, é reconhecer e firmar um compromisso no seu coração. Firmar um compromisso: Senhor, eu reconheço, mas eu não quero. Eu reconheço, mas eu não quero estar nesse estado. Eu reconheço que eu não estou bem, eu reconheço que eu estou frio, eu reconheço que eu estou justificando, mas Senhor, eu não quero ficar nesse estado, eu quero viver uma vida de fidelidade. Eu quero ser fiel, Senhor. Eu quero ser fiel até o fim. Eu quero ser capaz de enfrentar todas as batalhas e, se for preciso, dar a vida pelo Teu Evangelho. Eu quero, Senhor. Mas nós nunca vamos, se nós camuflarmos, se nós aceitarmos a geração selfie, de que não importa, não é o que eu sou, importa é o que a rede social fala de mim, o que eu coloco na rede social. Firme um compromisso no seu coração de extrema fidelidade a Deus. Seja como Daniel. Daniel é maravilhoso de falar de fidelidade, mas no capítulo 1, versículo 8, diz que: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção e as iguarias do rei. Nós não vamos conseguir enfrentar a situação se nós não falarmos antes no nosso coração: Senhor, eu quero essa transformação. Eu quero assentar no meu coração uma fidelidade extrema, e o Senhor trabalha dia após dia no meu coração para que eu possa realmente ser fiel e mostrar essa fidelidade nas circunstâncias que aparecerem. Quando o manjar chegar, se nós não fizermos isso, o manjar chegar e nós vamos comer. Mas nós precisamos tomar uma decisão de ser fiel, ser firme nesse compromisso e aceitar como algo que vai realmente atrair, que vai trazer a cura para a nossa vida. É aceitar: Senhor, eu não posso sozinho. Eu não posso sozinho. Eu já tentei por minhas forças. Eu já fiz X, eu já fiz Y. Eu já tentei ser melhor nisso, ser melhor naquilo. E talvez seja a melhor coisa você admitir: você não pode. Sem o Senhor da vida, sem o Espírito Santo no seu coração, te ajudando a construir essa nova vida, você não pode sozinho você não pode. Jesus Cristo falou, quando Ele está falando da videira: eu sou a videira verdadeira, e Ele fala: sem mim nada podeis fazer. Não tem nenhuma possibilidade, nós não temos sem Cristo, sem uma vida ligada à videira, sem uma intimidade com o Senhor, sem estar realmente completamente rendido à vontade dEle, não vai conseguir. Nós não vamos conseguir, e o pior de tudo isso, sabe o que é? Nós vamos nos culpar. Sabe qual é a nossa culpa diária? É tentar e não conseguir. Mas quando nós olhamos para o amor de Deus, e quando nós chamamos esse amor para nos auxiliar, nós entendemos que a obra da graça não é a consumação em si. A obra da graça é a capacitação que Deus me dá para resistir às obras do inferno sobre a minha vida. Não aconteceu ainda não está consumado. A graça me capacita a suportar, mas sem a graça, sem o Senhor, sem o Espírito Santo, eu não posso. Eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de Deus para resistir e vencer. Você não pode sozinha. Senhor, eu não posso sozinho. E aí o Senhor fala: eu sei que você não pode. Por isso que o Senhor diz: vinde a mim. Você está cansado de tentar. Você já tentou, eu sei que você já tentou. Você já tentou ser fiel e não conseguiu ser fiel ao Senhor. Você já até, talvez na sua intelectualidade, já chegou até a conclusão: é impossível. Seja bem-vindo, eu também tenho essa conclusão. Para mim é impossível. Mas minha mente mudou quando eu lembrei que Ele não falou que eu iria fazer. Ele falou que eu deveria entregar para Ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim você vai encontrar descanso para vossas almas. Ei, o Senhor te chama, coloca nele, descansa nele, descansa no Senhor. E por último, e essa eu vou ser bem enfático, sem nenhuma preocupação de ser politicamente correto, olha aqui para mim: volte para a igreja.
Volte para a igreja. A igreja é lugar de cura. A igreja é lugar realmente onde um cura o outro. A igreja é o lugar realmente que traz transformação. Pare de criticar a igreja. Pare. O seu lugar é na igreja. E eu estou sendo bem enfático nisso, porque hoje há algo muito contrário a isso, que nós precisamos de Deus e caminhamos sozinho. Sozinho você não pode, a igreja existe justamente por isso. Eu não posso sozinho, mas Deus coloca uma família para me fortalecer, e eu conseguir segurar esse fardo, e eu conseguir entregar o fardo, e eu conseguir me manter fiel, um ao outro ajudando. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: e consideremos uns aos outros para que nos estimulamos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar. Deixa eu ver, não deixamos de nos reunir, como fizeram alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo, agora que o dia está próximo. Sobretudo quando você enxerga que o Senhor está por vir. Eu preciso de você, meus irmãos. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos realmente do Senhor para viver uma extrema fidelidade, para conseguirmos viver o que o Senhor tem para nós. E está chegando aquele dia, gente. Paremos com justificativas e vivemos o Evangelho de acordo com aquilo que Jesus Cristo tem nos chamado, com as razões e as motivações corretas. O Senhor deu a vida por nós, e nós trazemos a memória, e hoje nós estamos aqui justamente para isso, trazer à memória essa verdade de Deus na nossa vida. Quantos obreiros vão estar entrando? O pessoal do louvor pode estar subindo. Eu queria que, se você puder, se colocar de pé. Eu sei que nós mexemos com a sua mente. A palavra de Deus, ela tem manifestado sobre o seu coração. E a pergunta é: o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa realidade? Você pode e você tem o direito. Afinal, a vida é sua. Afinal, essa é a mensagem dessa geração. Minha vida, minhas regras. Mas você pode mudar, reconfigurar isso. Falar, eu não quero mais ser o dono de todas as situações. Eu não quero mais ser o governador de mim. Eu quero entregar tudo ao Senhor. Eu cansei de cisternas. Eu cansei de andar longe do Senhor. E eu quero voltar para o Senhor. Feche seus olhos por um instante. Deus, Pai, eu quero orar por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite, Pai. Aqui está a Tua palavra, Pai. O desejo do nosso coração é viver uma extrema fidelidade em um mundo onde a apostasia é uma realidade, Pai. Pai, no nome de Jesus, o meu clamor é que no nosso coração não chegue essa apostasia, Pai. Se há algum coração, Senhor, que conseguiu perceber sintomas de apostasia, que o Teu Espírito Santo venha mover neste coração, venha transformar, e que essa palavra possa encontrar no nosso coração solo fértil, e que nós possamos não ser apenas ouvintes da Tua palavra, mas que nós possamos ser fiel ao Senhor, Pai. Pai, queremos ser fiel, buscamos ser fiel, nos propomos essa fidelidade, assumimos esse papel de fidelidade, de extrema fidelidade, Pai. Não iremos ser contaminados por os manjares deste mundo, não iremos aceitar as propostas que o inferno tem se levantado de forma extrema, querendo tragar a todos, se possível, os escolhidos, Pai. Somos o Teu povo, somos a Tua igreja, nós já escolhemos a Cristo, escolhemos ser fiel a Cristo. Por isso eu peço, Senhor, capacita-nos, Pai, a viver essa fidelidade, a viver esse amor, e nós trazemos à memória aquilo que o Senhor fez por nós lá na cruz. Somos amados,
somos seus filhos e queremos viver, Pai, fidelidade extrema todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não aceite a apostasia chegar na sua casa, na sua vida, na sua família. De verdade. Homens de Deus que estão aqui conosco nesta noite, seja o primeiro na sua casa. É uma vergonha. Você só vem para a igreja quando a mulher vem. É a sua mulher que faz você vir para a igreja. Até quando? Até quando? Mulher, até quando você vai depender do seu marido para vir para a igreja também? Para buscar o Senhor? Até quando vai ficar essa disputa de um olhar para o outro? É você. Sou eu que Deus está chamando. Deus está chamando a mim para fidelidade. Sou eu o primeiro que vou estar orando na minha casa. Sou eu o primeiro que vou estar invocando o nome do Senhor. Sou eu o primeiro que vou estar vigilante nos que os meus filhos estão assistindo. Sou eu o primeiro que vou denunciar todo o pecado que se apresenta com cara de bonzinho para a minha família. Sou eu. Se levanta, gente. A fidelidade extrema se mostra nos momentos realmente de extrema batalha. Deus nos chama para guerrear. Guerrei pelos portais da sua casa. Tem uma adoração para nós aí?